Olha, falando em informação, a partir de agora vamos conversar aqui ao vivo do nosso jornal com a conselheira Maria Gomes. Ela faz parte do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Teresina, esse órgão tão importante que existe em todo o país de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Muito boa tarde, Maria Gomes. Satisfação recebê-la ao vivo aqui no jornal. Boa tarde, Galego, Fábio, aos ouvintes da Verdes Campo. Maria, inicialmente, quais são as principais atribuições do Conselho Tutelar em um município? Muita gente tem dúvida, o que é que o Conselho faz mesmo? Quais são as principais incumbências de vocês? A principal incumbência nossa, né, é orientar os pais para os deveres com seus filhos, com seus adolescentes, encaminhar para os serviços públicos, que hoje em dia encaminhar para serviço público está um pouco difícil, mas essa é uma das atribuições nossa, né? Agora, em relação a denúncias, o Conselho Tutelar de uma cidade é um canal onde se recebe muitas denúncias em relação a direitos desrespeitados das crianças e dos adolescentes. A senhora representa o Conselho Tutelar da cidade de Teresina. Qual é a região da capital? Hoje eu estou no segundo Conselho Tutelar, que é da região Sudeste. Região Sudeste. Em 2024, quais foram as principais denúncias que vocês, conselheiros, receberam no tocante a agressões, a maus tratos contra crianças e adolescentes? Olha, Fábio, hoje em dia as grandes denúncias é sobre estupro de vulneráveis, né? Estamos recebendo muitas denúncias, negligência dos pais também muito grande, evasão escolar. Esse ano nós começamos praticamente o ano com abandono de criança. Tivemos aqui na região do Disseu crianças que foram jogadas no lixo, né? E aí também tivemos na região do Parque Piauí criança também que foi jogada no lixo. Então, além do estupro de vulnerável, esse ano nos deparamos com esses dois casos. Mães que não querem seus filhos, ao invés de colocar para adoção, joga no lixo. Maria, agora eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Eu fiquei surpreso e ao mesmo tempo não. Tem um projeto na Câmara Federal que é a favor da castração do pedófilo. Políticos do Piauí, inclusive um político do Piauí, foi contra, e alguns políticos do PT e do PCdoB foram contrários à castração. Me surpreendeu isso aí ou não? Não, me surpreendeu muito não. Porque assim, quando a gente fala em atitude, na prática é uma coisa, a teoria é outra. Mas assim, estou falando eu como pessoa, eu sou totalmente a favor, sabe? Porque hoje em dia os estupros de vulneráveis acontecem dentro de casa. São pais, são avós, são tios, são parentes no geral que cometem o estupro de vulnerável. Então, por que não cortar o mal pela raiz? Não sei se é desumano da minha parte, né? Mas eu fiquei muito chocada quando eu soube que teve políticos que foram contra. Agora eu não sei também, a punição atualmente é branda, porque eu não vejo ninguém ir para cadeia por causa disso. Quando é constatado o fato, vai sim para a cadeia. Agora sim, até constatar o fato é um percurso muito grande, Galego, muito grande. Mas quando se constata, ele com certeza ele vai para a cadeia. Nós temos aqui um levantamento do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, que disse que no Piauí, de janeiro de 2023 a agosto desse ano, foram contabilizados 1.206 casos de estupro de vulnerável. Como é que o Conselho Tutelar tem trabalhado essas denúncias ao longo desses meses? Qual é o trabalho preventivo? Porque o Conselho recebe muitas denúncias. Há um trabalho preventivo em relação a evitar esse tipo de crime? Olha, Fábio, o nosso maior trabalho está sendo dentro das escolas. Porque quando você conscientiza a criança ou adolescente dentro da sala de aula, ele vai para casa sabendo onde e como
proceder dentro de casa. Às vezes a criança passa por um abuso sexual e não sabe se é um abuso sexual. Por quê? Porque o local dele ter segurança é dentro de casa. E é dentro de casa que ele é violado nos seus direitos. Então, infelizmente, o que a gente pode fazer é levar a informação para dentro da escola, para dentro das casas, né? Então, assim, quando a escola nos procura, como conselho tutelar, a gente vai até as salas de aula e leva o nosso conhecimento. Quando o conselho recebe uma denúncia, por exemplo, de estupro de vulnerável, qual é o procedimento de vocês em relação ao caso? Vocês procuram a família, levam o caso diretamente à polícia? Qual é todo o percurso dessa investigação? Olha, quando o caso chega através de um relatório de escola, a gente procura a família, chama a família até o conselho, explica para ela quais são o percurso que ela tem que seguir. Que primeiro é fazer um boletim de ocorrência na DPCA, né? Logo em seguida, sai da DPCA, vai direto para a Maternidade Evangelina Rosa, isso se for mulher. Se for homem, vai para o IML, para fazer o exame de corpo. E daí em diante é que começa todo o processo. A delegacia começa a fazer a apuração dos fatos e nós, como conselho, mandamos notícia de fato para o Ministério Público. E daí tem todo o acompanhamento. Maria, me diga uma coisa, você já conversou alguma vez com o pedófilo? O que ele fala? Qual a explicação dele? Para falar a verdade, Galego, eu não conversei. Não, né? Não, assim, que eu soubesse que era pedófilo, não. Porque hoje em dia está tão complicado a gente saber quem é e quem não é, mas eu pessoalmente não conversei. Porque nós, como Conselho Tutelar, nós não atendemos a pessoa que praticou o ato. A gente atende a vítima, que no caso é a criança ou o adolescente. E também a gente dá um suporte para a família que está passando por todo esse problema. Mas quando você conversa com a família do pedófilo, a família explica o quê? Que ele é doente, que não sei o quê? O que é que a família explica? Galego, geralmente a família, ela diz logo de cara que não aconteceu aquilo dentro de casa. Então, até cair a ficha e ela ver que aconteceu aquilo dentro de casa, é todo um processo. Mas, de primeiro, a família em si fica negando a situação. Lamentável. A senhora trouxe um dado interessante e que é uma realidade já confirmada por muitos levantamentos, que a maioria dos criminosos estão dentro da própria família, né? Às vezes é um pai, é um avô, é um tio, é um primo, enfim. A senhora tem visto que as famílias, elas têm quebrado essa barreira, têm rompido a questão do medo e têm denunciado mais, mesmo sendo parentes, os acusados? Fábio, tem quebrado já, assim, um pouco dessa barreira. Hoje em dia, a mãe, quando acontece isso com uma filha, ela já quebra a barreira da família e vai atrás da polícia, vai saber o que é que pode ou não ser feito. Então, assim, aos poucos, essa barreira está sendo quebrada. Infelizmente, como acontece no seio familiar, é bem complicado a situação. Agora são 1h mais 18 minutos, 1h18. Estamos conversando aqui ao vivo com Maria Gomes. Ela é conselheira do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Teresina, no Piauí, falando sobre as ações do Conselho no combate às denúncias de maus tratos, de crimes cometidos contra crianças e adolescentes. Ainda utilizando esse relatório do TCE Piauí, nós temos informações aqui já colocadas de crime de importunação sexual, mas também há crimes se tratando de maus tratos e abandono de capaz. Maus tratos nesse período foram registrados 428 vítimas. Para o ouvinte, muitas vezes, ele acha, olha, eu estou aqui dando um castigo no meu filho, isso aqui não é maltrato, eu sou pai, eu sou a mãe, eu sou responsável, eu posso fazer isso. Como é que, quando se configura de fato o maltrato à criança e ao adolescente? Os maus tratos, ele é considerado quando chega ao espancamento. Agressão física, né? Agressão física e até aquela agressão verbal. Que hoje em dia, a gente falar para o pai que não é mais certo ele criar um filho batendo, a gente ainda
se depara com muitos pais que, para ele, o que vale é a lei da palmada, é a lei da chinelada. E a maioria dessas crianças que são espancadas dentro de casa, às vezes se torna até um adulto frustrado com várias situações. Maria, me diz uma coisa também. Uma criança que foi vítima de um pedófilo, você consegue notar a mudança de comportamento dessa criança? Com certeza. Sempre quando nós vamos em escolas falar para os pais, para as próprias crianças, a gente sempre diz que a mudança, ela acontece e você percebe. Geralmente uma criança corre, brinca, pula e de repente ela começou a se isolar das pessoas, ela não brinca mais. Então a gente já começa a ficar atento com essas atitudes, porque de alguma forma ela está sendo violada, ou fisicamente, ou verbalmente, porque, Galego, o violador, ele chega para a criança, oferece um bombom, oferece um petisco, e assim vai ganhando a confiança da criança. Só que quando começa a abusar dela, aí sim, a criança já começa a mudar de humor. Então, pai e mãe que está aqui ouvindo, fiquem atentos nos seus filhos com a mudança de humor. Criança que pula, brinca, é muito feliz e de repente você percebe uma criança isolada, então é bom ficar atento. No começo da sua fala, a senhora se reportou em relação à criança abandonada ou jogada no lixo. E aqui tem um ouvinte que diz assim: Fábio, pergunta para a entrevistada as crianças que as mães jogaram no lixo, o que foi feito dessas crianças? E a Francisca, no Mocambinho, no município de Nossa Senhora de Nazaré, no Piauí. Pronto, Francisca, essas crianças, elas vão para um abrigo onde são colocadas para adoção. Então, eu acredito que as duas já devam ter sido adotadas. Aqui o ouvinte também, ele comenta: disciplina é uma coisa, castigo é outra. Com certeza, disciplina é uma coisa bem diferente de castigo. Às vezes o pai não bate, mas ele dá uns castigos que é fora de sério. Ainda tem pais que colocam filhos em cima de caroço de milho. Meu Deus, ainda existe isso? Ainda existe isso. Então, assim, você disciplinar o seu filho com carinho, com palavras de amor, com certeza vai ser um adulto muito mais feliz do que aquele que é disciplinado com o terrorismo psicológico, né? Maria Gomes, a gente sabe do trabalho relevante de você e do Conselho Tutelar, mas também a gente sabe que muitas vezes é um trabalho árduo e que é feito assim com muito suor, muita persistência diante da pouca estrutura. Como é que o Conselho Tutelar de Teresina hoje, por exemplo, está estruturado em relação a veículos, ao próprio prédio? Tudo isso é uma estrutura capaz para que vocês possam realizar um bom trabalho, ou ainda tem muita coisa a ser melhorada? Muita coisa a ser melhorada. No nosso conselho aqui da região sudeste, graças a Deus a gente tem um prédio até razoável. Só que temos em Teresina 2 conselhos, que é o 6º e o 7º conselho, que não tem sede. Não tem sede, não tem cadeira. O 4º conselho, se você chegar lá, é um lugar que não dá nem para você sentar, quanto mais para o usuário que chega lá, é sensível com a situação, ficar esperando. Carros, à noite, a gente só tem um carro para o plantão. Então, somos 7 conselhos tutelares. Aí você imagina, se durante a noite tiver 4 demandas, a gente tem que esperar uma ser atendida para depois ser atendido a outra. E por que está assistindo essa situação, Maria? Aí é uma pergunta, Galego, que só a gestão pode responder. Que no caso é a prefeitura, né? No caso, é a prefeitura. Tá difícil. Olha, a gente tem conhecimento que você do Conselho estão realizando uma ação social em vistas ao Natal e fim de ano das crianças e dos adolescentes. Qual a finalidade desse evento? Como é que está acontecendo aí? Como as pessoas podem participar? Pois é, Fábio, esse ano a gente está querendo trazer o diferencial de Conselho Tutelar. Quando se fala em Conselho Tutelar, hoje em dia, para você ter uma ideia, as pessoas têm muito mais medo do carro do Conselho Tutelar do que da polícia. Quando a gente chega nessas vilas, a gente chega no carro do Conselho Tutelar, as mães já ficam aterrorizadas, achando que o conselho vai lá para pegar seu filho. Então, esse ano a gente está fazendo essa ação exatamente para levar para as crianças a informação de que o Conselho Tutelar não é o bicho
Papão. Mas foi plantado por alguém isso aí? Foi plantado, sim, por os 5 conselheiros tutelares da região sudeste. Nós sentamos como colegiado e resolvemos fazer esse diferencial esse ano. E aí escolhemos o residencial Pedro Balse, que nós vamos levar no dia 23 essa ação para lá, com entrega de brinquedos. E dia 24 vamos levar para a zona rural, lá no Angolá. 100 crianças lá da zona rural vão ser beneficiadas com brinquedos e 170 no conjunto Pedro Balse. E quem quiser colaborar com vocês, doando brinquedos, enfim, como fazer? Nós temos o telefone do Conselho Tutelar, que esse é 24 horas, você pode ligar, pode dar o número? Sim. Pode, sim. 9460-3138. Esse número ele é institucional, você liga, você quer fazer sua doação, não pode deixar lá na sede, você liga pra gente que a gente vai pegar onde for preciso.